Outro dispositivo importantíssimo para a sua prova diz respeito à inviolabilidade das comunicações. Como eu falei no bloco passado, o inciso 10, que trata sobre a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O inciso 11, que trata sobre a inviolabilidade domiciliar. E o inciso 12, que vai tratar sobre a inviolabilidade das correspondências. Na verdade, ela vai tratar da inviolabilidade das comunicações, tá? Mas eu vou dividir em partes, tá? Eu vou dividir em partes falando sobre os diversos dispositivos que ali se encontram. Vem aqui comigo, olha só. Lá no inciso 12 do artigo 5º, ele vai tratar sobre a inviolabilidade da correspondência, da comunicação telegráfica, dos dados, da comunicação telefônica. Aqui, primeiro, eu quero destacar a inviolabilidade do sigilo da correspondência. Mas, Cris, vamos aqui comigo. O que é correspondência, tá? Correspondência ou correspondências, né? São objetos também de proteção. E aqui fica entendido, por exemplo, cartas ou qualquer outro impresso em geral, bem como atualmente as correspondências eletrônicas, né? Como o caso dos e-mails, por exemplo, tá? Agora é o seguinte, além disso, agora cuidado, né? Porque, como eu disse, é inviolável. Mas se o e-mail, por exemplo, for um e-mail comercial, o dono da empresa pode sim ter acesso, né, àquelas correspondências. Isso não fere a intimidade, a privacidade daquele indivíduo, tá? Na verdade, a vida privada do indivíduo, tá? Eu tenho também o sigilo das comunicações. Agora, olha só, eu vou fazer um desenho para você para facilitar esse processo. Se eu me guio pelo artigo 5º, inciso 12, ele vai dizer assim, que é inviolável, deixa eu fazer um desenho aqui, é inviolável, é inviolável, e ele me traz as 4 inviolabilidades, correspondência, a comunicação telegráfica, deixa eu apagar aqui, a comunicação telegráfica, dados e a comunicação telefônica Então, observe que eu tenho aqui a correspondência, a comunicação telegráfica, os dados e a comunicação telefônica. Observe, tá, que nós temos aqui estas situações, só que no caso da comunicação telefônica, de acordo com a nossa Constituição, salvo, né, no último caso, que seria o caso da comunicação telefônica, só pode ser quebrada por ordem judicial. E para 2 situações, tá? Ordem judicial para fins de investigação criminal, ou no caso de instrução processual penal. Ou no caso de uma investigação criminal, ou no caso de uma investigação, instauração processual penal. Então perceba, processual penal. Então perceba que nós temos aqui uma flexibilização. A questão, e aqui eu destaco principalmente, é o sigilo da comunicação telefônica. Eu tenho 2 pegadinhas que são muito comuns aqui. Eu quero primeiro muito sua atenção agora. Olha só, eu tenho aqui 2 pegadinhas que são muito comuns na cobrança desse dispositivo. Porque, em regra, a cobrança desse dispositivo é uma cobrança literal. Em regra, ela é literal. E aí, primeira pegadinha, a pegadinha do deslocamento de palavras. Como é isso, Cris? Deslocamento de palavras? Isso. Nós temos aqui 2 palavras que são muito parecidas. Comunicação telegráfica, comunicação telefônica, tá? Comunicação telegráfica e comunicação telefônica. Aí a banca faz assim. De acordo com a Constituição Federal, é inviolável a correspondência, a comunicação telefônica, os dados e a comunicação telegráfica, salvo nesse último caso, comunicação telegráfica, que só pode ser quebrada por ordem judicial. Pelo amor de Deus, isso é muito comum. E aí o aluno acaba marcando como correta. Não, bebê, cuidado. Não é que eu tenha que decorar essa ordem.
Mas eu tenho que entender que o que vai ser quebrado obrigatoriamente com uma autorização, com uma determinação, com uma ordem judicial, é a comunicação telefônica. Ou então, a banca vai chegar para você e vai dizer que, de acordo com a Constituição Federal, a comunicação telefônica pode ser quebrado para processos de natureza penal, civil, administrativo. Opa. Cuidado também aí para você não cair nesse erro, para você não cair nesse equívoco, porque nós temos aqui uma possibilidade, tá? Uma possibilidade jurídica que é impossível à luz da Constituição. Porque se uma ordem, se uma determinação judicial autorizar a interceptação telefônica, é apenas para ou uma investigação criminal ou uma instrução processual penal. A natureza é criminal, a natureza é penal. Se a banca coloca para instrução processual penal, civil, administrativo, tudo isso está errado, tá? A natureza, ela é criminal, beleza? Feito isso, vamos então ao que nos interessa. Algumas considerações. Primeiro, o sigilo da comunicação, tá? O sigilo da comunicação telefônica, das comunicações telefônicas, é inviolável. Essa é a nossa regra. Mas, como eu já expliquei para você, nada é absoluto. Apesar de inviolável, ela pode ser quebrada? Pode, de maneira excepcional, desde que se preencha alguns requisitos. Primeiro, tem que ter a ordem judicial. Tem que ter a ordem judicial. E aqui, a gente está diante de uma cláusula chamada de cláusula de reserva de jurisdição. Traduzindo, alguns dispositivos na nossa Constituição só podem ser realizados, feitos e concretizados com uma ordem judicial, com uma determinação judicial. Apenas com uma ordem judicial, apenas com uma determinação judicial, que é o caso aqui do sigilo da comunicação telefônica, que só pode ser quebrada por uma ordem, por uma determinação judicial. Beleza? Primeiro critério. Cris, então vem aqui, tá? Uma CPI não tem poder de investigação próprio de uma autoridade judicial? Tem. Então a CPI pode fazer? Não. Nenhuma CPI pode, por conta própria, fazer uma interceptação telefônica, porque interceptação telefônica só com uma ordem judicial. Segundo aspecto, finalidade. Uma interceptação telefônica, ela não pode ser autorizada por qualquer motivo. A Constituição me traz as duas finalidades específicas. Ou para auxiliar na investigação criminal, e aí quando eu falo aqui investigação criminal, me vem em mente aqui a fase do inquérito, né, a fase da investigação, ou então durante o processo, na instauração processual penal, tá? Previsão legal nós temos, tá? Nós temos a lei 9296 de 96, que regulamenta, né, o caso da interceptação telefônica. Agora é o seguinte, toma muito cuidado com relação a isso, tá? Muito cuidado com relação a esta situação, porque nós temos outras situações, inclusive previstas em lei. Não confunda, tá? Não confunda a interceptação telefônica, por exemplo, com a escuta telefônica. Porque numa interceptação telefônica, primeiro, tem que ter ordem judicial. Segundo, tem que ter a finalidade específica, né, que é a investigação criminal ou instrução processual penal. Só que a lei que trata da interceptação telefônica, ela me traz outros requisitos, como por exemplo, não pode ser para qualquer crime. Não pode ser para qualquer crime. O crime tem que ter pena de reclusão. Então, se o crime que está sendo investigado ou se a ação criminal, tá, não é de um crime que tem a pena de reclusão, aí neste caso não é possível, tá, não é possível a interceptação telefônica. Imagina que o crime tem pena de detenção ou então uma pena de, sei lá, prisão simples. Aí nesse caso não cabe uma interceptação telefônica. Como também tem que ser última ratio. Olha que interessante. Tem que ser última ratio. Última ratio. O que é isso? A única forma de se conseguir a prova. Se houver outro meio eficaz de se conseguir a prova, e aí nesse caso não se faz uma interceptação telefônica, beleza? Um detalhe que talvez também seja interessante aqui para a gente é fazer uma rápida distinção entre o que seria essa interceptação telefônica e a escuta telefônica. Olha a principal diferença, deixa eu colocar aqui. Interceptação telefônica não se confunde com a escuta telefônica. Uma interceptação telefônica não se confunde com uma escuta
telefônica. Isso porque na interceptação telefônica, seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho o interlocutor A conversando com o interlocutor B e eu tenho aqui, tá? E eu tenho aqui, ó, eu tenho interlocutor A conversando com o interlocutor B e eu tenho uma terceira pessoa, vou colocar aqui Polícia Federal, gravando, escutando essa conversa. E na escuta telefônica, Cris, como é que funciona? Eu tenho o interlocutor A conversando com o interlocutor B e eu tenho aqui uma terceira pessoa, vou chamar aqui Polícia Federal, tá? Interceptando, né, essa conversa aqui. Porra, Cris, então é a mesma coisa? Não, diferença, tá? Na escuta telefônica, nenhum dos interlocutores sabe que a conversa está sendo gravada. Na escuta, um interlocutor sabe e o outro não sabe, tá? E aí, nesse caso, esse aqui auxilia nas investigações. Então, na interceptação, nenhum dos interlocutores sabe que a conversa está sendo gravada. Na escuta, um sabe e o outro não sabe, tá? É até comum em alguns casos da escuta, algumas situações de delação premiada. Claro que o delator vai ter seus benefícios, tem alguns privilégios, vai ter a sua pena diminuída, a sua penalidade diminuída, a sua vida também será diminuída quando o outro descobrir. Eu só acho, tá? Então perceba que há aqui uma distinção entre uma e outra, beleza? E eu tenho ainda mais um. Cara, outro tema importantíssimo para a sua prova é o direito de propriedade, tá? E aí nós chegamos no nosso último tópico, né? Porque eu já falei sobre vida, liberdade, igualdade, segurança e agora propriedade, né? Propriedade. Cara, o tema propriedade é outro tema importantíssimo, tá? E vou lhe dizer por quê. Quando nós falamos sobre propriedade, a primeira coisa que me vem em mente é a propriedade, ela deve atender à função social. Isso é um ponto importante. A propriedade deve atender à função social. A propriedade é um direito fundamental, tá? É um direito fundamental. A Constituição Federal, ela trata da propriedade e cuidado, porque muitas vezes o aluno pensa que a propriedade é só propriedade móvel. Na verdade, eu tenho a propriedade material e a propriedade que é considerada como bens imateriais. Eu tenho propriedade no sentido de bens materiais, aí eu tenho os bens móveis e os bens imóveis, e eu tenho a propriedade ligada aos bens imateriais, que seria os direitos autorais, a propriedade industrial, o direito de herança, né? o espólio, enfim, tá? Nós temos outras possibilidades. A propriedade intelectual, né? Também nós temos essa possibilidade. Então perceba que nós temos aqui uma pluralidade. Não pense propriedade apenas como terreno, casa, porque muita gente acaba ligando a propriedade apenas a um bem material imóvel. E não, nós temos outras possibilidades. O seu celular, por exemplo, tá? O seu celular, por exemplo, é uma propriedade material móvel. O seu carro é uma propriedade material móvel, por exemplo, tá? Então, nós temos uma ampliação, uma amplitude nestes conceitos. Beleza? Tranquilo aqui, né? Queridos, vamos então aqui. Bens materiais. Sobre bens materiais. É garantido o direito de propriedade. A partir do inciso 22, nós temos que é garantido o direito de propriedade. O inciso 23, será que eu coloquei aqui? Coloquei. O inciso 23, ele diz assim, que a propriedade atenderá à função social. Eu tenho dois dispositivos que, na minha opinião, são os mais importantes e os mais cobrados, quando nós estudamos a temática propriedade. Dois dispositivos, tá? Quais sejam? O inciso 24 e o inciso 25. O inciso 24, ele vai tratar sobre o caso da desapropriação. E às vezes a impressão que eu tenho é que parece que a Constituição, o Constituinte, se preocupou muito mais com a desapropriação do que propriamente dito com a propriedade. Essa é uma leve impressão que eu tenho, que parece que o Constituinte se preocupou muito mais com a desapropriação do que propriamente dito com a propriedade. E vou lhe dizer por quê. Porque ele simplesmente fala, a propriedade é um direito fundamental. Beleza. A propriedade deve atender a função social. Beleza. Aí depois ele começa a dar desapropriação. Agora, olha só, para que a gente possa render bem no nosso estudo. Não vai confundir
uma desapropriação com uma expropriação. Vamos fazer uma diferençazinha rápida? Não confunda uma desapropriação com uma expropriação. Vamos fazer uma rápida diferença? Porque é o seguinte, no caso de desapropriação, vai caber uma indenização. No caso de uma desapropriação, caberá uma indenização, tá? Só que no caso de expropriação, não. No caso de uma expropriação, não cabe uma indenização. No caso de expropriação, tá? Aí nós estamos falando de uma pena. Opa, tá? Uma pena chamada de perda de bens. É uma pena. Perda de bens. Nós temos algumas situações previstas na nossa Constituição em que caberia aqui uma expropriação. Por exemplo, nós temos dois casos que geralmente são os dois casos cobrados na prática, tá? Por exemplo, imagina que o Estado descobre que eu tenho uma plantação de maconha. Ou então imagina que o Estado descobre que na minha propriedade existe trabalho equiparado à escravidão, trabalho escravo. Nesse caso, o Estado ele vai me desapropriar e me pagar uma indenização ou serei penalizado e perderei a propriedade? Eu perco a propriedade, nesse caso eu perco o meu bem. Imagina hipoteticamente a seguinte situação. Imagina que eu tenho uma propriedade, tá? E nessa minha propriedade eu tenho uma plantaçãozinha de maconha, tá? Olha só, uma plantaçãozinha de maconha, tá? Eu pergunto a você, imagina que eu tenho ali uma propriedade e o Estado descobre que eu tenho uma plantação de maconha. Você acha que o Estado ele vai me desapropriar ou ele vai me expropriar? Ele vai expropriar, tá? Mas, Cris, e se eu alegar que aqueles 3 ou 4 mil hectares de maconha é apenas para o meu consumo pessoal? Eu acho que o Estado não vai acreditar nessa história não, bebê. Pare com isso, tá? Aí, nesse caso, haverá uma expropriação, tá? Perde-se a propriedade sem direito a uma indenização. No entanto, olha só o que nós temos aqui. De acordo com o artigo, vamos primeiro por parte, vamos fazer a diferença entre a desapropriação, tá? O artigo 5º, inciso 24, diz que a lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, mediante prévia indenização em dinheiro, mediante justa e prévia indenização em direito, ressalvado os casos, né, previstos na Constituição. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é essa possibilidade da desapropriação. Eu vou esquematizar. Deixa eu esquematizar aqui para você também, tá? Deixa eu esquematizar. Eu acho que os alunos sempre, Cris, esquematiza que eu consigo visualizar isso melhor. Pronto, deixa eu esquematizar aqui rapidinho. Para a gente só... Pronto. Olha só. De acordo com a Constituição Federal, é possível também a desapropriação. Opa, deixa eu voltar aqui. É possível a desapropriação. O Estado pode O Estado ele pode desapropriação. De acordo com a nossa Constituição, a desapropriação pode ser por necessidade ou utilidade pública, ou ainda interesse social. Em qualquer caso, caberá uma indenização. Que, de acordo com a nossa Constituição, essa indenização será prévia, justa, olha que lindo, justa, e 3, em dinheiro. 3, em dinheiro, tá? Queridos, olha só como é que funciona. Nessas horas, por mais que você diga, Cris, mas eu não concordo, mas é assim que vai cair na sua prova. Se o Estado alegar necessidade, utilidade pública ou interesse social, caberá uma indenização e essa indenização será prévia, o Estado primeiro te paga e depois te desapropria, tá? Justa, deixa eu fazer um pequeno parêntese, tá?
O pagamento justo do Estado não é o pagamento real do imóvel, mas o pagamento venal. Não é o real. Não é o que de fato ele vale, é o que está escrito no IPTU. E aí, meu bebê, nem sempre o IPTU corresponde ao valor real daquele imóvel, tá? E em dinheiro. O que acontece é que esses dispositivos, para a nossa prova, cara, o inciso está aqui, esse dispositivo aqui, ó, inciso 24, cai com muita frequência. E cai com muita frequência mesmo, tá? Portanto, marque aí como importante. Então, nós temos as espécies de desapropriação. A desapropriação pode ser por necessidade, pode ser por utilidade pública ou pode ser por um interesse pessoal, tá? Necessidade, utilidade pública ou interesses, né, pessoal. Eu já deixei os conceitos de necessidade, utilidade pública, para que você possa apontar ali, mas eu confesso a você que nunca vi essa cobrança de distinção. Você tem que entender que a desapropriação pode ser por necessidade, utilidade pública ou interesse social, beleza? O que acontece é que nós temos também a requisição da propriedade, porque no caso de iminente perigo público, a autoridade competente ela pode usar da sua propriedade. Ah, Cris, mas eu não quero. É uma requisição administrativa. Olha só o que fala o inciso 25. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, atenção, se houver dano. A indenização, primeiro, ela é ulterior e se houver dano, tá? E se houver dano. Vamos traduzir isso. Olha só. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente, a autoridade administrativa competente pode usar da sua propriedade. Aqui não é um caso de desapropriação, porque você não perde a propriedade. O Estado apenas iria se utilizar transitoriamente, temporariamente da sua propriedade diante do perigo iminente, diante daquele perigo que está ali acontecendo. Aí, nessa situação, o Estado pode usar da propriedade. Cris, se o Estado se utilizar da minha propriedade diante de um iminente perigo público, caberá uma indenização? É possível a indenização. Cuidado. É possível a indenização. Agora, toma cuidado também, tá? É possível se houver dano. Então, essa indenização ela é condicionada. Observe que no caso da desapropriação, você perde a propriedade. A indenização ela é prévia, ela é justa e ela é em dinheiro. Só que no caso da requisição da propriedade, não. No caso da requisição da propriedade, olha como é que funciona. A indenização ela é ulterior, ou seja, posterior e condicionada ao dano. Cris, caso o Estado se utilize da minha propriedade e não haja nenhum dano, não há que se falar em indenização? Não. Nesse caso, o que houve foi a sua propriedade exercer a função social. A função social da propriedade, tá? Então, nesse caso, situação emergencial, perigo iminente, uso temporário do bem particular, tá? A possibilidade de indenização, ela é condicionada ao dano. Se houver dano, cabe indenização. Se não houver dano, não cabe indenização. Sobre a expropriação, nós já conversamos um pouquinho, tá? E aí talvez seja interessante a leitura do artigo 243 da nossa Constituição, que vai dizer, né, que sim, que o Estado ele pode intervir na propriedade privada, que ocorrerá em duas situações. Ou porque eu tenho um cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, sei lá, eu tenho uma plantação de maconha, né? Ou então a exploração do trabalho escravo. Tá? Aí, nesses casos, poderia sim o Estado me expropriar. Aqui é um caso de expropriação. Deixa eu só fazer uma rápida leitura aqui para você do artigo 243. As propriedades urbanas e rurais de qualquer região do país onde forem localizadas cultivos ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário, sem prejuízo de outras sanções, inclusive sanções criminais, tá? Observando o que dispuser o artigo 5º da nossa Constituição. Então, o Estado ele pode sim expropriar, tá? Ele pode expropriar numa situação
como essa, em situações, na verdade, como essa. Eu acho que o artigo 243 vale a pena a gente destacar. Beleza? Tranquilo, meu povo lindo? Minha gente, é o seguinte, o direito à segurança é um dos direitos previstos no artigo 6º da Constituição Federal. É importante lembrar que o artigo 144º, ele trata da segurança pública, dizendo que é um dever do Estado, assim como é um direito e responsabilidade de todos, e que o objetivo é que ela seja exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e as Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Então é importante que a gente sempre lembre também que o direito à segurança é um direito social previsto na Constituição Federal. Como o meu interesse aqui era trazer para você, do artigo 5º, aqueles principais dispositivos, aqueles principais assuntos, eu particularmente estou feliz e realizado. No entanto, mais uma vez, é importantíssimo, é imprescindível que você faça a leitura de todo o artigo 5º. Eu vou deixar, daqui a pouquinho, porque no próximo bloco eu ainda vou fazer algumas questõezinhas, mas é importante que você faça a leitura do artigo 5º completo. E deixa eu falar uma coisa para você. Você, nosso aluno de qualquer lugar do país, precisando da minha ajuda, conte comigo, tá? Mande um e-mail para mim, mande uma mensagem, me peça material, eu tenho minhas apostilas, eu cedo para você materiais, eu tenho também alguns e-books lá no site. Então, olha, a gente não se perde nessa trajetória, a gente não se perde nesse nosso caminho, beleza? Eu vou dar um intervalozinho muito rápido. No próximo bloco, a gente já começa a fazer algumas questõezinhas e é importantíssimo que esse estudo seja complementado com as questões. Aí você vai ter um excelente desempenho. Eu te aguardo no próximo bloco com algumas questõezinhas para o nosso treinamento.